Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Possercast, é o podcast da Posser Dick Birk Advocacia de Negócios. Meu nome é Gustavo Posser de Moraes, sou advogado e tenho especialização na área de reestruturação de empresas. Hoje, nosso convidado especial, Alexandre Silva, ele que é um profissional na área de vendas com mais de 16 anos, está na Dale Carnegie há 5, é um dos trainers e também diretores da franquia do Vale do Rio Pardo. Iniciou a faculdade de Publicidade, Propaganda e Direito. O propósito hoje, pessoal, de trazer o Alexandre aqui, é de trazer essa ala jovem dos empreendedores. Alexandre, que é um jovem empreendedor, que tem uma formação em vendas e que tem feito muito sucesso, inclusive como meu treinador no último HIP, há 2 semanas atrás, aqui em Santa Cruz do Sul. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo ao Possercast. E tu está com a palavra para que a gente possa somar nesses desafios aí. Que legal, fico muito feliz de poder estar aqui, Gustavo, agradecido pelo convite. Poder falar um pouco da gente sempre é uma mensagem importante que a gente deixa, principalmente para inspirar as pessoas e para a gente poder relembrar de tudo que a gente passou. Eu lembro que quando eu te conheci, foi numa reunião há aproximadamente 6 anos atrás, 7 anos atrás, lá no antigo escritório, e tu te comunicava muito bem e eu olhei e falei, cara, um dia eu quero ser que nem aquele senhor lá, tava de terno, gravata, muito bem vestido. E depois que eu te conheci, muitas coisas aconteceram, né? Graças a você eu entrei na Dale Carnegie e pude chegar onde eu cheguei e estar aqui conversando contigo. Mas falando um pouco sobre a minha história, o Alexandre nasceu em Santa Cruz, ficou aqui até os 3 anos. E depois, Gustavo, eu fui para uma região chamada Herveiras, o interior de Herveiras, Linha Fernandes, né? E lá fiquei junto com os meus avós até os 8 anos. Eu fui ver TV aproximadamente com 8 anos de idade a primeira vez, né? Senão era só rádio que a gente tinha. E isso era muito legal porque a gente ouvia, meu avô tinha rádios de estações daqui e do mundo todo, né? Que a gente ficava ouvindo. Vindo pra cá, para estudar melhor, a minha avó queria que eu estudasse numa escola um pouco melhor e a gente começou dessa maneira. E com 11 anos eu começo a trabalhar numa marcenaria. Passava cola dum-dum nas caixas para poder colar carpete. E a partir dali eu entendi que se eu pudesse ganhar dinheiro assim, eu poderia ajudar em casa e comprar as coisas que eu sempre queria, né? Um dos traumas de infância era que eu tinha que usar quichute quando eu era criança e eu não gostava daquele tênis. E a minha mãe falou assim pra mim, bom, meu filho, esse é o que a mãe pode te dar. Se tu quiser um tênis melhor, vai ter que trabalhar, né? E eu comecei na marcenaria, passando cola dum-dum, cortando grama. Com 13 anos eu me escalo num trabalho de office boy de bicicleta. Então, meu primeiro salário na carteira assinada foi R$ 628,45. Cara, foi um sucesso. No 14º ano de vida, eu começo a trabalhar com vendas e a partir dali nunca mais eu saí disso, né? Trabalhei na GVT, que era uma multinacional na época, que trabalhava com vendas de TV, internet, telefone e TV. Depois eu comecei a trabalhar com pneu, um negócio nada a ver. Eu lembro que na entrevista de emprego, no dia 14 de agosto de 2014, o dono da empresa ele pergunta, o que tu sabe sobre pneu? Eu falei, eu sei que pneu é preto e tem um buraco no meio. E ele falou, é isso que eu preciso que tu saiba, né? O resto vai funcionar da seguinte maneira, tu vai vir pra cá, vai sofrer com as pessoas que vão estar aqui, porque tu é novo, e os mecânicos são experientes, eles vão te incomodar aqui, vão fazer de tudo pra tu não gostar de estar aqui, mas se tu tiver coragem, vai dar certo. Depois disso eu tenho uma outra experiência profissional e te conheço. E desde então eu estou na Dale Carnegie, né? Hoje a gente atua na região do Vale do Rio Pardo, na região do Vale do Taquari também. A gente tem uma equipe aí, aproximadamente com 11 pessoas, ajudando os empresários e os profissionais a crescerem aqui na região. E como tu vê assim o Alexandre nessa trajetória, se desafiando, se reciclando e sempre focado assim na venda, né? Porque é incrível, porque falam que no futuro a única profissão que vai sobreviver a toda a transformação será o vendedor. A pessoa vai ter que vender. Sim. E dentro da Dale Carnegie tu teve um crescimento exponencial muito rápido, né? Muito rápido e muito assertivo. E olhando preteritamente, né, para trás e projetando o futuro, assim, como o Alexandre se vê nesse desafio? Ó, quando a gente fala de passado e de futuro,
Eu vim de uma família razoavelmente humilde, assim, a gente nunca passou por necessidade, mas a minha mãe sempre tinha 2 empregos, mãe solteira, e a minha avó trabalhava de faxineira para poder dar conta de tudo. Então, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu tive a certeza de que foi esse pensamento assim, ó, esse negócio aqui dá dinheiro, funciona, vai conseguir me dar condição. Quando eu recebi o meu primeiro salário com 14 anos, que foi na GVT, na época foi 3 mil e poucos reais, que eu vendi assim 50 planos para o Brasil todo. E eu não tinha carro, né, nem a minha mãe. Eu lembro que eu peguei um táxi aqui na esquina da Imigrantes, fui até a casa da minha mãe e da minha avó, voltei com elas no Big, supermercado que tinha, e a gente comprou ar-condicionado, panela. Cara, eu vi a felicidade delas e eu falei, bom, se eu vender mais, eu vou conseguir deixar as pessoas que eu gosto mais felizes. E tudo que eu conquistei profissionalmente foi através do mundo das vendas. E eu penso que, falando para o futuro, estar no mundo das vendas hoje me ajuda a dar a condição para as pessoas da minha equipe a realizarem os sonhos delas. Eu sempre fui um cara que queria fazer o primeiro milhão até os 30 anos. Isso era um sonho, assim, eu preciso ter isso. Quando eu entendi que se eu ajudasse as pessoas ao meu redor, os meus clientes, a prosperarem, a ganhar dinheiro, a terem uma vida melhor, isso consequentemente iria reverberar para mim. Então, o futuro, eu entendo que a profissão de vendas vai sim dar condição para as pessoas que talvez não tenham estudo, não tenham um ensino, mas as pessoas que têm atitude e um bom produto vão conseguir ter resultado e vão conseguir dar prosperidade para as pessoas que elas amam e para elas mesmas. Né? Eu acredito também, Alexandre, que um dos grandes desafios do bom vendedor primeiro, é se desafiar. Segundo, ele acorda devendo a meta do dia anterior. Se não bateu, exato. Se não bateu. Né? E ele está sempre devendo para si próprio a sua meta, né? Até atingir a meta. Aí quando ele atinge a meta, ele já deve para o mês subsequente. Dia primeiro zera a conta. Zera a conta. Né? Como é viver dentro dessa? Isso é uma tensão que a profissão coloca ou uma oportunidade? Né? Como tu surfa dentro dessa esfera aí? Oh, que legal essa pergunta, Gustavo, porque reflete muito o meu modelo de pensamento. Eu acredito que toda visita de venda que eu vou fazer, todo contato que eu vou fazer, ele é um cheque. Se eu fechar, eu recebo esse cheque. Se eu não fechar, ele vira um cheque predatado. Então, não fechou agora, mas daqui 2 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, pode ser que tu feche, eu vou lá e recolho aquele cheque. Assim como você treina, eu também vou na academia. Quando a gente vai na academia, a gente estressa a nossa musculatura, acaba forçando o músculo para ficar cada vez mais forte. O vendedor que consegue compreender que o não está trazendo musculatura para ele tende a se desenvolver e não sofrer mais tanto com isso. Agora, a pessoa que acredita que o não é pessoal, ou o não está dizendo algo sobre ela, ou a pessoa não gostou dela, ela vai sofrer no mundo das vendas. O que a gente precisa entender no mundo das vendas é que se a pessoa não comprou, ou tudo bem, eu não fui competente o suficiente para poder ajudar ela a entender, ou ela não está no momento dela. O grande segredo para a gente não sofrer com os nãos é a gestão. Se eu tenho dados, se eu tenho parâmetros, se eu tenho preparo analítico para perceber que a cada 3 visitas eu fecho um, se na parte da manhã eu fiz 3 visitas e não fechei um, de tarde, o primeiro ou o segundo que eu visitar, vai acontecer o negócio. Porque eu tenho dados informando isso. Então o grande problema do mundo comercial hoje é que as pessoas têm atitude, vão fazer visita, mas quando chega na hora de medir, o vendedor não gosta de preencher planilha, muito menos CRM. Quando chega nessa hora, ele não vai. Aí ele vai se frustrar porque ele não está conseguindo enxergar dados, né? Essa para mim é a principal percepção, assim. Você se torna mais forte recebendo não, mas você fica mais leve tendo gestão, porque tu consegue saber onde que tu está indo e o que tu está trilhando. Perfeito. Dentro desse universo tão desafiador que é se desenvolver em vendas, o Alexandre passa então a ensinar e se capacitar para multiplicar vendedores, que é um desafio ainda maior do que vender, né? E esse desafio, quando tu olha
né, para a tua infância, lá em Herveiras, né, traz para o mundo de hoje e projeta o futuro, como tu consegue passar isso por teus alunos, e principalmente para aqueles alunos que olham o Alexandre e dizem assim, mas esse menino de 29 anos tem o que para me ensinar? Eu ouvi isso recentemente de uma pessoa, né? Ela falou assim, eu confesso que quando eu comprei o treinamento eu te julguei. O que tu vai me ensinar, né? Tu foi DJ há 11 anos e tu vendia pneu. E uma das coisas que eu mais pude adquirir em toda a minha vida, Gustavo, foi, imagino isso que pela educação da minha mãe e da minha avó, foi confiança, foi autoconfiança. Como eu não tive pai, eu sempre fui criado no meio de adultos. Então eu sempre tive uma certa autonomia para fazer as coisas. E hoje eu entrego ferramentas de vendas para as pessoas, ferramenta de negociação, ferramenta de gestão, entrego vários tipos de ferramentas. Mas eu penso que o ponto mais alto que eu posso deixar para as pessoas e que eu gostaria de deixar é a confiança que elas têm nelas mesmas. A gente pode dar uma Ferrari para uma pessoa e pedir para ela ir daqui a Porto Alegre. O tempo de uma viagem daqui a Porto Alegre de uma Ferrari pode ser feito em 1h15. Só que se a pessoa não estiver confiante, ela vai demorar 2h30 para isso. Então, quando eu ensino ou quando eu entrego para as pessoas as ferramentas, o meu principal objetivo é ensinar e passar a confiança para ela, para que ela possa desenvolver isso. Nós da Dale Carnegie, a gente não quer gerar dependência nas pessoas. Então, tudo o que eu faço para você é para que você se sinta bem, forte e potente, para que você possa caminhar com os seus passos sozinho. E olhando para a próxima geração, para o futuro, a gente vê muito isso. Os programas que a gente tem para jovens, que é o Geração Futura, o uso de ferramentas adequadas melhoram a confiança deles, para eles falarem para os pais o que eles não estão concordando, porque isso é importante para melhorar o relacionamento, para eles escolherem as coisas que eles querem fazer. Eu já ouvi de jovens o seguinte, eu tenho medo do que eu vou escolher para o futuro porque o meu pai tem muito sucesso. Então o pai ensinou para ele o que é ter sucesso, mas não ensinou para ele ter a confiança que ele precisava para ele assumir a responsabilidade. Então eu entendo que desde lá de trás, na terceira série, quando eu assumi uma responsabilidade de ser o líder da turma, no Grêmio Estudantil, quando eu assumi a responsabilidade de ser o líder da turma, e quando eu vim assumindo responsabilidades, foi a minha confiança, ou a autoconfiança, que fez eu caminhar mais rápido do que as outras pessoas. E hoje o que eu quero passar para as pessoas é isso. Todo mundo tem o que precisa dentro de si. A resposta que a gente quer está nas pessoas, ou comigo, ou contigo. Basta eu ter confiança para querer olhar para dentro ou querer perguntar para poder crescer e melhorar. Então, aquela questão de ser um eterno aprendiz é verdadeira, então. O tempo todo. Então, estamos sempre aprendendo, sempre no aprendizado. Eu li um livro, inclusive antes da gente chegar aqui, da Brianna West, que é 101 reflexões que vão fazer você mudar a forma de pensar. E nesse livro ele fala o seguinte, 20 coisas que dizem que você está no caminho certo. A 7ª coisa é exatamente sobre isso. Se você está passando por um momento de dificuldade, olha que interessante esse conceito. Se você está passando por um momento de dificuldade e não está conseguindo fazer o que precisaria ser feito, significa que você está no caminho certo. Porque tu ainda tem alguma coisa para aprender. Eu preciso resolver aquilo. E eu não tenho habilidade e competência. Eu vou ter que ler esse livro para poder crescer ou conversar com uma pessoa. E o grande diferencial das pessoas que prosperam e crescem, no meu entendimento, é esse. Elas não pararam de aprender. E a educação pode ajudar a gente a chegar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando. O que tu entende sobre ganhar dinheiro e educação? Qual é a correlação que tu faz com isso? Assim, uma pessoa que tem 50 anos, experiência de negócio. Eu acredito que essa relação tem muito a ver com a consequência, né? Porque no momento que tu te profissionalizou, buscou conhecimento, buscou um networking, geralmente fora da tua zona de conforto, buscou parceiros qualificados, tu te desenvolveu um tema, o dinheiro sempre vai ser consequência das tuas ações e não o dinheiro e depois o conhecimento. Então, é nisso que eu sempre coloco para a nossa equipe, né, principalmente para minhas filhas, para o meu filho Gabriel, que esse é o ponto, né?
ter foco naquele desafio, ter foco na solução daquele problema, e o dinheiro é consequência daquele trabalho, daquela missão bem executada. Perfeito. É como eu penso. É legal poder ver isso porque as pessoas sempre não. Uma boa parte das pessoas acredita que o dinheiro precisa vir primeiro para depois eu fazer, né? Ou ser alguma coisa. Só que o dinheiro está relacionado ao ter. Antes eu preciso fazer algo e primeiro eu preciso ser ou confiante, ou organizado, ou qualquer outra coisa. Legal esse ponto de vista. Bom, Alexandre, a gente sabe que tu tá partindo por um desafio aí grande, né? Tu foi visto aí como um talento pelos diretores aí que coordenam a Dale Carne, e tu tá à frente a um big desafio. Na verdade, tu fez um ato preparatório, né, na região Centro-Serra, desbravou o Centro-Serra, trouxe muita gente para dentro do Centro-Serra para Dale Carne, se tornou referência, né? Tenho vários amigos naquela região que são muito queridos. E como está a preparação do Alexandre para esse novo desafio? Essa pergunta, se eu soubesse a resposta certa, eu poderia vender ela, né? Por R$1 milhão. Ou de dólares. Ou de dólares, para ficar melhor. Eu entendo, Gustavo, que a preparação, ela nunca está pronta, 100%. Porque eu posso montar o melhor plano do mundo, posso pedir ajuda para ti, posso pedir ajuda para as melhores pessoas que eu conheço para fazer o planejamento, mas chegando lá, as coisas podem mudar. Então, eu não tenho controle sobre tudo, né? Tenho controle sobre o que eu planejo e às vezes a gente nem consegue executar tudo que a gente planeja ainda. O que eu estou acreditando, assim, é o seguinte. O meu jeito funcionou aqui. E no HIP a gente viu que quando a gente coloca a nossa essência, a gente se conecta com as pessoas, né? O que eu estou mais concentrado, assim, é eu não mudar o meu jeito. Eu vou precisar ser o Alexandre lá, que é o cara que chega, conversa, que é aberto. Porque se eu começar a me comportar do jeito que as pessoas querem, eu vou estar deixando de ser quem eu sou. E é difícil manter por muito tempo quem você não é. As mentiras não perduram. Então, o exercício é simples, fazer 10 visitas por dia, como eu gosto de fazer, que é aquele dia que tu acorda às 5 da manhã e chega em casa às 8 da noite, viu gente, conversou com gente, ajudei cliente, conheci novas pessoas. Fazer isso sempre. A gestão que eu tenho aqui me mostra que se eu fizer esse movimento eu vou chegar a um determinado resultado. A preparação basicamente está concentrada em eu não deixar de ser quem eu sou e fazer o que eu sei fazer, que é ir pra rua, se relacionar com as pessoas e ajudar as pessoas. Que bacana, Alexandre, que bacana. Fico muito feliz em participar e assistir essa caminhada de sucesso que tu vem trilhando, né? A gente se conhece desde a época da GT Pneus ali, que você era vendedor de pneus, e desde ali eu vejo o quanto você procura se desenvolver, né? E sempre com a mesma essência, com os mesmos valores, com muito orgulho da família, né? Com muito orgulho daquela trajetória, né? Do menino que saiu lá da linha Fernandes em Herveiras, né? Mas isso é bonito. Eu acho que essa essência é que nos faz acreditar no Alexandre, né? Porque o Alexandre é verdadeiro. O Alexandre é um cara que ele senta, ele vai te falar a verdade, ele vai somar contigo, e eu acredito que é por isso que tu é tão querido pelas pessoas e tão valorizado, né, pela comunidade e aonde tu circula. E isso tu adquiriu uma confiança nos empresários e tu passou isso adiante. Tanto que tu vai ter um desafio para muito poucos. Uma empresa que está presente em mais de 100 países, uma empresa que tem um legado de mais de 100 anos de história, uma empresa que treinou os últimos presidentes americanos, praticamente todos, né? E olhando para esse desafio, eu me sinto orgulho da nossa amizade, da nossa proximidade, por todos os papos que a gente, enfim, somou, né? Por ter sido teu aluno, né? Por ter sido aluno do Alexandre, e com muita humildade e com muito orgulho, né? Tenho a nossa foto lá da conclusão do curso, e desejar ao Alexandre, então, assim, que esse desafio seja mais um capítulo vitorioso
dessa trajetória de sucesso. E eu gostaria de te provocar aí para deixar uma mensagem final para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo nas redes sociais, no canal do YouTube, né? Coloca de coração essa mensagem para a galera. Eu acredito que quando a gente tem fome, né, fome de crescimento, fome de dar certo, as coisas podem ficar um pouco mais fácil, né? Durante toda a minha trajetória, assim, eu sempre fui um cara muito satisfeito. Nunca concordei com as coisas. E isso me fez passar por algumas dificuldades, né? De enfrentar algumas situações, de questionar algumas pessoas, de não aceitar o normal. Só que isso, durante um tempo, foi julgado como errado, porque eu era o cara insatisfeito, que não estava feliz com nada. E hoje, na minha carreira, assim, né, nos últimos 5 anos na Dale Carnegie, eu, desse jeito, consegui chegar num patamar legal, assim, numa fase legal, né? O Fernando disse que um trainer fica pronto depois de 5 anos. Recém eu estou nos 5 anos, então eu não estou pronto ainda. Mas o que eu queria deixar de mensagem é o seguinte: provavelmente todo mundo tem uma mensagem dentro de si, ou alguma coisa que acredita. E acreditar nisso veemente, provavelmente vai ser o combustível que vai te ajudar a chegar onde você quer. E tendo compreensão de que tu pode pedir ajuda para as pessoas e conversar com elas. Eu mesmo procuro sempre, te procurei essa semana, procurei outras pessoas e vou continuar procurando para pedir ajuda. A grande maior dificuldade que eu enxergo das pessoas é que elas querem só pensar com a cabeça delas. Você precisa ter maturidade e compreensão para entender que a tua cabeça pensa até um certo limite. Tu pode perguntar para pessoas que já passaram por isso para se abastecer de ideias, para continuar evoluindo. Isso é sinal de humildade e sinal de quem quer crescer e avançar. Então, a dica é, né, continuem acreditando nos seus instintos, mas perguntem, peçam ajuda, porque vocês vão eliminar bastante barreiras que vocês talvez nem estão enxergando. Quero fazer um convite para que vocês nos sigam no canal do YouTube, nas redes sociais, no @PosserDickBirk. A gente está sempre gerando conteúdo de empreendedores de sucesso, como o Alexandre trouxe essa história tão linda para compartilhar conosco. Muito obrigado.